Olá, seja bem-vindo a mais um CTM, Curso Teológico Ministerial da Primeira Igreja Batista em Araras, e nós vamos seguir no módulo de Eclesiologia. E hoje nós vamos falar sobre governos eclesiásticos ou formas de governos nas igrejas. Nesta aula trataremos sobre as diversas maneiras, formas que as igrejas, denominações, se organizam e estruturam seu sistema de liderança. Erickson ele diz assim: a questão do governo da igreja consiste, em última análise, em definir onde reside a autoridade dentro da igreja e quem deve exercê-la. Erickson continua dizendo assim: na realidade, os defensores das várias formas do governo da igreja concordam que Deus é ou possui a autoridade final. Os pontos em que diferem estão em suas concepções de como ou por meio de quem ele expressa ou exerce essa autoridade. Veremos as várias formas que existem sobre governos de igreja, sistemas eclesiásticos. Em todas essas variáveis, nós temos que cada uma delas concorda que Deus é a autoridade maior, o final, porém, a forma que Deus expressa essa autoridade através da liderança da igreja é que faz com que tenhamos essas diferenças nessas estruturas de governo nas igrejas. Vale a pena ressaltar que não existem formas perfeitas de governos eclesiásticos, pois, por mais que uma possa ser mais saudável que outra, sempre envolverá a marca do homem pecador. Veremos nesse estudo que existe pelo menos uma ou outra forma de governo eclesiástico que entendemos ser mais saudável, uma forma mais próxima àquilo que as Escrituras revelam no Novo Testamento. Porém, nenhuma dessas formas todas que nós vamos ver são perfeitas, porque envolve o ser humano pecador e aí tudo fica imperfeito. Mas veremos aí aquilo que nós entendemos ser as principais formas de governo e vamos trazer para nós também os princípios da forma de governo que cremos que mais está adequada ao Novo Testamento, o plano de Deus. Em primeiro lugar, nós vamos ver sobre a forma de governo chamada de episcopal, governo episcopal. A palavra episcopo, que vem do grego, que significa bispo. Então é uma forma de governo estruturada principalmente na figura de um bispo supremo, central, e dele vem todas as ordens para aqueles que estão abaixo da pirâmide da hierarquia. Então diz aí assim: esta forma de governo é basicamente hierárquica, organizada em classes ou ordens, nas quais cada uma se subordina ao seu superior. As decisões geralmente são tomadas unilateralmente pelo clero, liderança denominacional, e acatadas pela igreja ou pela denominação. O bispado detém o poder supremo. Aqueles que são do clero, aqueles que fazem parte da liderança, é quem detém o poder supremo, e todas essas fatias, essas classes de lideranças estão subordinadas a uma figura central, a um bispo maior, como nós vamos ver exemplos daqui a pouco. No sistema episcopal, geralmente há arcebispos que supervisionam vários bispos. Esses bispos cuidam de várias igrejas e há reitores ou sacerdotes, cada um responsável por sua paróquia.
Os termos aqui, eles vão variar, talvez, numa denominação, numa igreja ou outra, mas o sistema episcopal, ele geralmente é dessa forma, a figura de um maioral, um bispo supremo, e aí as diversas fatias dentro dessa estrutura de hierarquia. Pessoas que estão exercendo liderança debaixo desse bispo, e a igreja que recebe todas as orientações, as ordens que vêm de cima da figura do bispo e do clero, que está alinhado, subordinado à figura desse episcopo. Nós temos aí para vocês um gráfico, um organograma do sistema episcopal. Existem variáveis dentro do sistema episcopal, vocês vão ver daqui a pouco. Esse aqui é um exemplo da própria igreja episcopal. Então tem uma figura de um líder maior, aí no caso um arcebispo, que comanda vários bispos que estão debaixo da responsabilidade dele. Esses bispos são ordenados pelo bispo maior, o arcebispo. Eles comandam sacerdotes, comandam regiões, igrejas que fazem parte daquelas regiões, e dentro dessas regiões nós temos outros sacerdotes que vão comandar paróquias, vão comandar igrejas específicas. Então essas igrejas, elas estão dentro de uma estrutura de governo, dentro desse organograma. Elas estão dentro de uma regional, estão dentro depois de uma ordem maior, e até chegar no bispo principal, que é quem comanda todas as coisas, é quem de fato governa essas igrejas vinculadas a essa denominação ou a essa linha teológica. Tipos de governos atuais aí, falando ainda mais sobre o governo episcopal. O fundamento para esse modelo se dá na crença de que os bispos dessas igrejas são sucessores dos apóstolos e gozam da mesma autoridade universal que estes possuíam no século I. Aí está o principal argumento para se basear o sistema episcopal. Eles entendem que no Novo Testamento era assim. Havia então a crença de que os bispos, esses líderes, eles são sucessores dos apóstolos, logo eles devem comandar, dirigir, reger as igrejas. Tudo centralizado na figura desse bispo, como era, segundo essa visão ou interpretação do Novo Testamento, na época dos apóstolos, ok? O problema dessa argumentação é que em nenhum momento o Novo Testamento afirma que os bispos são sucessores dos apóstolos ou que há sucessão apostólica. O que vemos é ambos coexistindo e os bispos se sujeitando à autoridade apostólica. Essa tese de que os bispos substituem os apóstolos e eles são, portanto, revestidos de poder e eles governam a igreja, cai por terra porque no Novo Testamento os apóstolos e os bispos coexistiam, ou seja, eles estavam juntos. Tinha a classe dos bispos ou pastores, porque a palavra bispo, pastor e presbítero no Novo Testamento são palavras intercambiáveis, que falam de uma mesma função e não de três hierarquias, três estágios de autoridade, três degraus
dentro de uma hierarquia. Não, são 3 palavras que falam de uma mesma função, que é o de ser pastor. Então, o bispo e o apóstolo, eles conviviam juntos, eram papéis, ofícios diferentes. O bispo, ele não passou a substituir os apóstolos. Os apóstolos pararam de existir, conforme eles foram morrendo. Mas não quer dizer que havia uma sucessão depois, os bispos assumiram a autoridade apostólica e assim por diante. Geralmente aponta-se para o lugar de destaque recebido por Pedro e Tiago na igreja primitiva. Todavia, não se pode ignorar que o próprio Pedro estava sujeito à repreensão de outros, como fez Paulo, lá em Gálatas 2, em relação ao apóstolo Pedro. O argumento da igreja episcopal, do sistema de governo episcopal, é que alguns apóstolos tinham essa posição de destaque, como Pedro, e eles governavam, comandavam toda a igreja. Porém, não é isso que nós vemos no Novo Testamento. Pessoas como Pedro, por exemplo, não tinham a autonomia. Eles recebiam, muitas vezes, até exortações, como Pedro recebeu de Paulo. Paulo diz que resistiu na cara de Pedro a algo que Pedro estava fazendo que não convinha, que não batia com os princípios das Escrituras. Isso está lá em Gálatas capítulo 2. Pedro, ele não tinha um poder supremo, ele também foi passível de ser exortado, de ser corrigido. A igreja possui autonomia no Novo Testamento, desde que não contraria o ensino apostólico. Ela recebe autoridade do próprio Cristo para disciplinar membros sem depender de uma autoridade externa. Além disso, a igreja participa de decisões importantes, de cargos e questões doutrinárias. Daqui a pouquinho nós vamos mostrar isso de uma maneira mais detalhada quando formos estudar sobre o governo congregacional. No Novo Testamento nós vemos uma igreja não governada por bispos, que governam várias igrejas, que tem poder além da igreja local. Nós temos igrejas autônomas, em que cada igreja tem a sua própria liderança e que tem essa liberdade, essa autonomia para lidar com as suas próprias questões. A igreja no Novo Testamento, ela não tem a ingerência externa de cleros, de bispos. Isso é um argumento contrário ao governo episcopal. Exemplos da forma de governo episcopal da igreja são, com grandes variações entre si, aquele organograma que eu mostrei para vocês, que está baseado no livro do Wayne Grudem, ali tem algumas variações, ok? A Igreja Católica é o sistema episcopal mais completo, mais hierárquico, mais cheio de fases, de classes, de ordens, começando do Papa, que é o vigário supremo, geral, o principal representante de Cristo, o bispo maior, começando dele e depois descendo em outras ordens, até chegar na paróquia, na própria igreja em si. A igreja local, ou as comunidades locais, vai passando pelo Papa, por cardeais, por arcebispos, por bispos e assim por diante. E as ordens que existem dentro desse sistema episcopal católico romano. A igreja ortodoxa também é assim. Nós temos no leste europeu, no Oriente, as igrejas ortodoxas,
que funcionam como a Igreja Católica. Tem a figura não do Papa necessariamente, mas de alguém que é equivalente ao Papa, que é o grande patriarca da Igreja Ortodoxa, seja a ortodoxa grega, ortodoxa russa, dentre outras igrejas ortodoxas. A Igreja Metodista Unida e algumas igrejas pentecostais. No Brasil nós temos várias igrejas pentecostais que seguem o sistema episcopal. São sistemas de hierarquia naquele organograma um pouco mais simplificado, porém é um sistema episcopal, na figura de um bispo central maior, que dele vem todas as orientações, todas as ordens, todo o comando, o governo para a igreja ou para comunidades. Então, bispos que exercem governo sobre várias comunidades, sobre regiões, sobre um país. Nós temos isso em igrejas pentecostais aqui no Brasil, muito claramente. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre governo presbiteriano. O governo presbiteriano, aí diz o seguinte: nesse sistema, cada igreja local elege presbíteros para o conselho da igreja, e o pastor compõe o quadro destes presbíteros. No sistema presbiteriano, numa igreja local, é eleito então um conselho. E, de certa forma, é esse conselho que traz as orientações para a igreja, que assume a liderança, que tem autoridade ali na igreja. No conselho, quem faz parte desse conselho? Quem é eleito? Os presbíteros, que podem ser presbíteros regentes, que são leigos, pessoas que não têm uma formação teológica necessariamente, e nem ordenação pastoral. Juntamente com os presbíteros regentes, nós temos os presbíteros docentes, que são pastores, aqueles que têm uma formação teológica e foram ordenados como pastores. Eles formam o conselho de uma igreja presbiteriana, ou que segue o sistema presbiteriano. Os membros do conselho participam de um presbitério que reúne os presbíteros, ou alguns deles, dos conselhos locais de uma região. Os conselhos, ou o conselho de uma igreja local, faz parte de um presbitério, ou seja, como se fosse uma associação regional. E então, do conselho local, esses presbíteros fazem parte de um presbitério regional. O presbitério tem autoridade sobre as igrejas da região. Desse presbitério regional vão, então, os direcionamentos para as igrejas daquela região, que fazem parte daquele presbitério, ou que prestam contas, estão ligados àquele presbitério. O presbitério tem autoridade sobre as igrejas da região e alguns membros dos vários presbitérios do Brasil compõem o Supremo Concílio, ou a Assembleia Geral, que dirige aí todas as igrejas. Então, aqui no nosso organograma, no governo presbiteriano, nós temos lá em cima o Supremo Concílio, que é a Assembleia Geral da Igreja Presbiteriana. Esse Supremo Concílio, ele é composto por vários membros de presbitérios espalhados por um país. Aí nós temos os vários presbitérios debaixo do Supremo Concílio. Aí temos os presbíteros nos seus conselhos locais, presbíteros regentes e docentes, nas igrejas locais e as igrejas propriamente dito. Então, tudo vem lá do Supremo Concílio e vai descendo as ordenações até a igreja local.
as igrejas locais, elas estão subordinadas aos conselhos, aos presbitérios e aos supremos concílios. Tá bom? A argumentação em favor dessa forma de governo, ou seja, do governo presbiteriano, é que se pode mostrar mais eficazmente a unidade do corpo de Cristo e evitar que uma congregação caia em erro doutrinário. Menciona-se também o Concílio de Jerusalém como uma reunião de presbíteros, definindo questões doutrinárias a serem acatadas por todas as igrejas. Essas são algumas das bases que dão fundamento para o sistema presbiteriano. Um argumento a favor é o que se diz aí, que dentro desse sistema, a unidade do corpo de Cristo, ele é eficazmente mostrado, revelado. Há uma unidade nas igrejas, porque tem os presbíteros, conselhos, presbitérios, o Supremo Concílio, e de lá vem tudo para as igrejas. Só que às vezes há mais uniformidade do que unidade, ok? Porém, esse é um argumento que se diz para fundamentar o sistema presbiteriano. O outro é do Concílio de Jerusalém, que aconteceu lá em Atos 15, onde há um concílio, há uma assembleia, presbíteros ali reunidos, e dali vem então o direcionamento, é tomado ali, ou são tomadas várias decisões no Concílio de Jerusalém, onde tem essa reunião de presbíteros, e dali vão as determinações para a igreja seguir. O problema de tal sistema, uma vez mais, é que não existe respaldo bíblico para um poder externo que governe a igreja. E em Atos 15, a igreja participou também das decisões. Não há um respaldo bíblico para um poder que governe as igrejas locais, um poder externo à igreja. Dentro das igrejas locais, já há uma liderança, cada igreja deve seguir dentro do seu contexto local e não sofrer as influências, ingerências, comandos, governos externos a essas igrejas. A gente não vê uma base bíblica clara a respeito disso. E lá em Atos 15, que fala do concílio, onde os presbíteros se reuniram, mas ali também haviam os apóstolos, haviam membros da igreja, porque ali o texto diz que pareceu bem para a igreja e para o Espírito Santo que tomassem as decisões que foram tomadas lá em Atos capítulo 15. Pareceu bem à igreja, os membros, e isso envolve apóstolos, envolve os presbíteros, todos, a igreja. Pareceu bem à igreja e ao Espírito Santo. Então todos tomaram a decisão. O que leva mais, Atos 15, à conclusão de um sistema parecido com o congregacional do que o presbiteriano. Wayne Grudem diz assim: esse sistema presbiteriano, na prática, pode resultar em muito litígio formal, em que disputas doutrinárias se travam ano após ano até chegarem ao nível da Assembleia Geral ou do Supremo Concílio. Pergunta-se se essa deve ser a característica da Igreja de Cristo. Talvez sim, mas parece a esse autor que esse sistema estimula tais litígios muito mais do que é necessário ou edificante para o corpo de Cristo. Esse sistema de conselhos, presbitérios e supremos concílios, questões doutrinárias que vão acontecendo, ficam sendo debatidas às vezes anos, até chegar lá no Supremo Concílio. Isso pode ir travando disputas que levam a litígios
formais por muito tempo. Pode dificultar bastante as coisas, tá? Embora em alguns casos seja verdade que uma denominação doutrinariamente sã, com o sistema presbiteriano, pode evitar que uma igreja local se desvie da doutrina. Na realidade, o contrário é o que acontece com relativa frequência. A liderança nacional de uma denominação presbiteriana adota uma falsa doutrina e exerce grande pressão sobre as igrejas locais para se confirmarem a ela. Uma denominação presbiteriana saudável pode ser uma bênção nesse sistema para manter a sã doutrina nas igrejas, mas se tiver lideranças danosas com heresias e essas heresias forem aprovadas num Supremo Concílio, as igrejas locais podem sofrer grandemente com essas decisões erradas, porque as ordens vêm de lá de cima e as igrejas estão subordinadas ao Supremo Concílio. Quanto à unidade alegada nas igrejas de governo presbiteriano, podemos dizer que as igrejas de linha congregacional podem mostrar melhor essa unidade, pois estas têm associações voluntárias e que reúnem a todos leigos e ministros em assembleias e não necessariamente apenas presbíteros, como acontece nos conselhos e supremos concílios ou assembleias gerais presbiterianas. É dito que esse sistema presbiteriano conserva melhor o princípio da unidade da igreja. Porém, no Supremo Concílio, nos presbitérios, quem está ali representando são apenas os presbíteros. Num sistema congregacional, por exemplo, a unidade da igreja é melhor visto, porque em reuniões, associações, em assembleias gerais de denominações congregacionais, estão todos ali presentes, leigos, pastores, todos ali têm voz numa assembleia de governo congregacional. O povo de Deus é melhor representado, digamos assim, num modelo de igrejas congregacionais que têm suas associações e que se reúnem periodicamente. Agora vamos falar um pouquinho, demos algumas pinceladas sobre o sistema congregacional, agora vamos falar de uma maneira mais detalhada. Governo congregacional. 2 conceitos são básicos ao sistema congregacional. Isso aqui é o que define autonomia e democracia. São 2 conceitos fundamentais numa igreja congregacional, de linha congregacional. A sua autonomia e a democracia. Por autonomia entendemos que a congregação governa a si mesmo ou a si mesma. Não há poderes externos que possam ditar diretrizes para a igreja local. Já vimos os organogramas, igreja episcopal, igreja presbiteriana. Existe ali um sistema externo de onde vêm as ingerências, as ordenações para as igrejas. São sistemas onde nós temos ali grupos eclesiásticos, clericais, que governam paróquias, igrejas. E essas igrejas recebem, portanto, essas determinações que vêm de fora. Devem se subordinar a Supremo Concílio, presbitérios e assim por diante, ou a dioceses, a arcebispos. Na igreja congregacional existe a autonomia das igrejas locais. As igrejas locais, elas não estão subordinadas a autoridades externas a essas igrejas locais. Por democracia, entendemos que cada membro da congregação tem voz em seus assuntos. São os indivíduos da congregação que possuem e exercem a autoridade. A autoridade não é prerrogativa, ou seja, direito
de um indivíduo ou um grupo seleto. Vimos a autonomia nas igrejas batistas, elas não estão debaixo de nenhuma autoridade externa à igreja, nenhum grupo de clero acima da própria igreja local. A igreja local, ela decide por si mesma, a igreja local, ela tem a sua própria liderança, ela tem então a sua autonomia, ela não presta necessariamente contas para nenhum órgão externo. A prestação de contas, ela funciona dentro da própria igreja local. E também a democracia, no sentido de que cada membro da denominação ou da igreja local tem voz, pode participar nos assuntos daquela igreja, daquela comunidade. Os indivíduos possuem e exercem autoridade. A autoridade não é direito de um clero, de um grupo seleto, de notáveis, mas da própria igreja. Cada um tem, então, a prerrogativa da autoridade. Isso é a democracia. Nós vamos dar exemplos aqui. Segundo esse princípio de autonomia, cada igreja local chama seu próprio pastor e determina seu próprio orçamento. E igrejas presbiterianas não é assim, igrejas episcopais muito menos. Aqui nós temos no Brasil igrejas episcopais, igrejas pentecostais que seguem esse modelo, e às vezes tem um pastor dentro de uma igreja que faz parte daquela denominação episcopal, e de repente esse pastor é retirado dali e movido para uma outra igreja. A igreja local, ela não tem nada o que fazer. Por quê? Porque a autoridade vem de fora. Simplesmente uma autoridade maior decide remover o pastor de uma igreja local e colocar outro no lugar, sem consultar a igreja, sem levar em conta a igreja. Agora, no sistema batista, existe essa autonomia. A igreja local chama o seu próprio pastor, determina o seu próprio orçamento também. Quanto vai gastar, em que vai gastar, quais são suas prioridades financeiras. Em outros sistemas, não. Em sistemas, não. Em outros sistemas, existe uma influência externa que determina, seja a figura de um bispo ou qualquer outra autoridade externa, que determina o que vai ser feito com o dinheiro, e às vezes nem contas é prestado, ok? Ela adquire e gere propriedades, independentemente de quaisquer autoridades externas. Não precisa passar por o crivo de nenhuma instituição ou órgão externo que tem autoridade, detém autoridade sobre a igreja local. Não, a própria comunidade gere, ou seja, administra as propriedades, adquire, sem levar em conta qualquer outra questão externa. Os membros da própria igreja local é que decide isso, ou decidem isso. Há, de certo, alguns elementos de democracia representativa dentro da forma congregacional de governo da igreja. Certas pessoas são eleitas em assembleia da igreja. A assembleia é sempre soberana numa igreja congregacional, ou seja, os membros da igreja, a democracia, os membros da igreja que decidem, assuntos são levados, pautas são tratadas, mas a igreja é que decide em assembleia, para servir de maneiras especiais, porém sempre prestando contas e nunca agindo de uma maneira autônoma. A igreja é autônoma, mas os líderes não. Eles prestam contas à igreja local, à igreja no sistema congregacional. Dentro desse sistema de autonomia e democracia, nós temos uma certa democracia representativa para o melhor funcionamento da igreja. A própria igreja se reúne em assembleia e vota, escolhe uma diretoria, uma liderança, cargos que vão ali, aquelas pessoas eleitas pela própria igreja, representar por um ano ou mais aquela igreja local em cargos, em funções de liderança,
e esses cargos, essas pessoas investidas dessas lideranças, não são autônomas, elas não podem fazer o que elas querem. O pastor não pode fazer o que ele quer, como no sistema episcopal, por exemplo, que as ordens vêm do bispo e aquilo não é questionado. O pastor, ele presta contas, ou qualquer liderança, presta contas à igreja. Esse aí é o organograma da igreja congregacional, de sistema de governo congregacional. Então, a igreja, ela em assembleia, a igreja na sua autonomia e democracia, ela exerce autoridade sobre um corpo diaconal e também sobre os pastores. Pastores são líderes da igreja, nós vamos ver daqui a pouco, mas a palavra final é sempre da igreja, de uma maneira geral. No Novo Testamento, o sistema congregacional, ou o Novo Testamento, parece favorecer um governo eclesiástico congregacional, que leva em conta a importância do papel de seus líderes. Encontramos a participação da congregação local em diversas decisões do Novo Testamento. Nós vamos ver aqui alguns exemplos do Novo Testamento que parecem favorecer um sistema de governo congregacional, onde a igreja se reúne, a igreja decide as coisas, onde parece essa autonomia e também a democracia dessas congregações locais. Na questão disciplinar, por exemplo, o Senhor Jesus delegou à igreja essa responsabilidade, bem como o apóstolo Paulo levou a igreja de Corinto a cumprir seu papel em excluir um membro em pecado e reconheceu que a disciplina imposta foi aplicada pela maioria. Notem aí, num sistema disciplinar que Jesus colocou em Mateus 18, a responsabilidade é da igreja, da própria igreja realizar a disciplina de seus membros. E lá em Corinto fica claro isso, porque numa igreja local, onde acontece uma situação de pecado, o apóstolo Paulo, ele leva a igreja a tomar, aquela igreja local a tomar a medida de disciplinar aquele membro rebelde. E aquilo foi colocado em prática, aplicado pela maioria dos membros. A igreja participou do processo disciplinar na igreja de Corinto. Então não é uma autoridade de fora, um bispo, alguém que não faz parte da comunidade local, mas a própria comunidade é que mantém a sua ordem, a sua disciplina própria. Olha só, na eleição de pessoas para determinadas tarefas e cargos, a igreja frequentemente encontra-se envolvida. A comunidade em Jerusalém foi responsável por escolher líderes adequados para o trabalho de ação social. A instituição dos diáconos. Atos 6, as viúvas ali, as gentias, estavam passando por dificuldades, a igreja não estava atendendo corretamente, e a igreja ali se reúne, e a igreja toda participa do processo. Evidentemente que tinham os líderes ali, os apóstolos, presbíteros, mas toda a igreja participa desse processo de eleição daqueles 7 diáconos de Atos 6. E a de Filipos, isso aconteceu lá na igreja de Jerusalém. A própria igreja de Jerusalém tomou aquela medida da instituição dos diáconos, uma igreja local, a própria igreja, determinando, elegendo sua liderança diaconal. E a de Filipos selecionou Epafrodito como seu representante para servir o apóstolo Paulo quando estava preso em Roma. Notem, tanto no primeiro caso, na instituição dos diáconos, como aqui nesse segundo, onde Epafrodito foi eleito representante para servir Paulo em Roma, igrejas locais tomaram decisões, a de Jerusalém e a de Filipos, que tomou decisões. Não foi uma liderança externa, maior, dentro de um sistema hierárquico. Foi a própria igreja que tomou a sua decisão. Nós vemos aí uma autonomia da igreja local, de fazer o que
ela achava melhor fazer. Em Atos 13, o Espírito Santo falou com a igreja de Antioquia, e esta enviou Paulo e Barnabé. Em Atos 13 é muito importante esse texto porque mostra claramente os irmãos em jejum e oração e de repente o Espírito Santo fala à igreja: apartai-me a Paulo e a Barnabé para a obra que os tenho chamado, que era a obra missionária. Então Deus fala com a igreja, evidentemente, como eu disse, tinham ali os líderes, mas tinha toda a igreja estava ali reunida em oração, a igreja estava num processo de jejum, e o Espírito Santo falou com a igreja, não só com o clero, ou com uma liderança fora da igreja de Antioquia. Não, falou com a igreja de Antioquia, com aquela comunidade. E aquela comunidade entendeu o chamado de Paulo e Barnabé pelo Espírito Santo, e a igreja de Antioquia enviou Paulo e Barnabé. Ela não prestou contas, ela não pediu referências, a opinião, ela não pediu autorização para uma outra igreja ou para um outro líder que não fazia parte da igreja de Antioquia. A própria congregação, foi congregacional aquela medida, aquela decisão. No momento de ofertar à igreja carente de Jerusalém, as igrejas locais é que se responsabilizaram por isso e pela seleção de líderes adequados para levar o dinheiro. Não veio uma ordem externa, tem que ser esse, aquele, ou uma liderança centralizadora, maior, que determinou. Não, as próprias igrejas, voluntariamente, autonomamente, escolheram pessoas para levarem as ofertas lá para a igreja de Jerusalém, que estava passando por necessidades. Até mesmo as ordenanças não são confiadas ao clero para distribuir aos leigos, mas entregues à igreja que as administra. Quando Jesus falou, vão por todo o mundo, pregue o evangelho, batize, e fala da ceia também, ele entregou à igreja. A igreja não necessariamente é um grupo de homens notáveis, o clero, não a igreja. Dentro da igreja tem a liderança que administra isso. As ordenanças, mas as ordenanças elas foram dadas às igrejas, à igreja do Senhor Jesus. Não são os pastores e os presbíteros a coluna e o fundamento da verdade, mas a igreja de Deus. Não é um grupo de homens, o clero, como no sistema episcopal, por exemplo, mas a igreja é o fundamento da verdade, o povo de Deus. O sacerdócio universal de todos os crentes fornece a base para a democracia nas igrejas congregacionais, o que ficaria prejudicado caso os bispos, presbíteros recebessem a prerrogativa de tomarem todas as decisões. O sacerdócio universal de todos os crentes é um dos princípios batistas, ou seja, cada crente é um sacerdote, é responsável pela sua vida espiritual, sua vida diante de Deus, em oferecer louvores, adoração, em servir a Deus. E se tem um sistema clerical que governa tudo, isso afeta esse princípio do sacerdócio universal, onde todos os crentes são responsáveis. No sistema congregacional, ele favorece o sacerdócio universal de todos os crentes. Cada crente tem sua participação, cada crente é responsável diante de Deus nas tomadas de decisão da igreja. Todavia, o sacerdócio universal não isenta a igreja de honrar líderes e confiar certas responsabilidades a eles. O livro de Hebreus lembra que os crentes devem se submeter à autoridade de seus líderes que a própria igreja escolheu, não foram líderes colocados goela abaixo da igreja, forçadamente, a igreja como num sistema episcopal acontece, e o povo de Deus deve ter em alta conta aqueles que se dispõem a pastorear o rebanho, como diz o texto aí. Ainda que a igreja possua importante participação nas decisões locais, ela confia certas responsabilidades à sabedoria de seus líderes.
Assim, há espaço para que um corpo de presbíteros dentro da igreja, ou pastores, desde que se limite à igreja local, no cuidado e supervisão destas. Cada pastor é líder, é supervisor, é bispo, nesse sentido da palavra bispo, supervisor, da sua própria igreja local. Ele não tem ingerência, ele não tem autoridade sobre outra igreja, como num sistema episcopal ou até mesmo presbiteriano. Por outro lado, este grupo nunca terá autoridade absoluta dentro da igreja, pois contará com a participação da congregação em decisões e direções importantes. Cristo, cabeça da igreja, guia e orienta seu povo a tomar decisões corretas debaixo da direção do Espírito Santo e fundamentado na palavra de Deus. As enormes maldades que, debaixo da guisa de cristianismo, amaldiçoaram a igreja e o mundo foram frutos legítimos do poder sacerdotal, prelados e domínio hierárquico, e não nos ambientes congregacionais. Os maiores escândalos religiosos de igrejas vêm desses sistemas episcopais ou hierárquicos, onde decisões vêm de fora, são homens com muito poder, homens que detêm a autoridade absoluta e que tomam decisões muitas vezes equivocadas, contrárias à palavra de Deus, egoístas, carnais. Os maiores escândalos vêm de sistemas hierárquicos dessa forma, não nos congregacionais. Evidentemente que existem também escândalos, mas os grandes problemas, marcas na história, vêm dessas igrejas que têm um sistema de governo centralizado num bispo ou nessa estrutura hierárquica. Em meu entender, a forma congregacional de governo de igreja é a que cumpre melhor os princípios do Novo Testamento. Ela leva em consideração o princípio do sacerdócio de todos os crentes e da competência espiritual de todos os crentes. Também leva em consideração a promessa de que o Espírito Santo habita não só numa classe privilegiada, mas em todos os crentes e dirige todos os crentes. O sistema congregacional, segundo Erickson, e eu concordo com ele, privilegia essas marcas aqui. Certos grupos, e agora eu vou falar, terminando, isso aqui é rápido, sobre o sistema sem governo. Tem o episcopal, o presbiteriano, congregacional. Congregacional são as igrejas congregacionais. Aqui no Brasil, cristã evangélica, igreja congregacional, as igrejas batistas, como a nossa, nós fazemos parte de um governo congregacional. Tem também aqueles grupos que se intitulam como sem governo nenhum. Certos grupos, tais como os Quakers, os Amigos e os Irmãos de Plymouth, negam que a igreja tenha necessidade de uma forma concreta ou visível de governo. Eles destacam, em lugar disso, a atuação interna do Espírito Santo. Ele exerce sua influência sobre os indivíduos crentes e os dirige de maneira direta, não por meio de organizações ou instituições. Aqui no Brasil, de repente você possa pensar em algum grupo que é regido dessa forma. Esse governo depende inteiramente dos membros da igreja, sensíveis à direção do Espírito Santo em suas vidas. Essa forma de governo normalmente não dura muito tempo. É sujeito ao mau uso, pois sentimentos subjetivos acabarão prevalecendo no processo de tomar decisões. Essa forma exclui o modelo do Novo Testamento de pastores designados para liderar a igreja. Normalmente não tem pastores, não tem liderança. E é baseado nesse sistema subjetivo de sentimentos. As pessoas têm que estar sensíveis ao Espírito Santo. Isso muitas vezes não é claro e
E quem garante que alguém está sendo realmente sensível, está ouvindo de fato o Espírito Santo, e aí vai e fala para a igreja, e às vezes gera mais confusão ainda na igreja, porque é baseado nesse método muito subjetivo, não tem uma objetividade, não tem uma organização, e geralmente esses sistemas eles não duram muito, porque um agora está sensível à voz do Espírito, depois é outro, depois um quer ter mais poder do que o outro, porque um quer ser mais espiritual que o outro, e assim vai, e essas igrejas tendem a não durar muito tempo, ok? Talvez com raras exceções. Mas é isso. Qualquer coisa, mande mensagens aí, façam seus comentários nos nossos vídeos no YouTube e quem sabe a gente pode trocar uma ideia ali, tá bom? Esses são os sistemas de governos de igrejas, os principais, os que nós mais vemos, os que existem até hoje, e evidentemente devem existir outras variáveis, porém vamos falar só sobre esses tradicionais aqui, tá bom? Que Deus abençoe você, que você tenha aprendido nessa aula e até a próxima aula. Deus abençoe você.